A história que vamos contar agora é de um movimento que nasceu nos Estados Unidos por volta de 1960 e trouxe novos ares à Igreja Católica no mundo todo. A Renovação Carismática Católica chegou ao Brasil poucos anos depois, trazida por padres americanos. E no início da década de 1970, o movimento já começava aqui, em Mato Grosso do Sul. Meu nome é Geraldo Medeiros Santiago, conhecido mais como Santiago na Renovação. E eu tive, assim, uma delicadeza muito grande naquela época de participar da primeira reunião que chamavam RCC, Renovação Carismática Católica. Eu estava presente, o Padre Estevão, americano vigário da Igreja Perpétuo Socorro, e mais pessoas curiosas. O Padre Estevão ia muito lá em casa nessa época. Era uma pessoa de casa. As minhas filhas eram menores, mocinhas. E então ele lá em casa, era eu e Conceição. Eu estava na primeira reunião da Renovação Carismática, que aconteceu no colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na época totalmente administrado pelos redentoristas, né, da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos idos de 1972. Então, essa primeira reunião já foi, vamos dizer assim, a reunião piloto do que seriam esses encontros de renovação. Essas reuniões que buscavam aumentar o ardor da Igreja Católica, dos cristãos católicos, da Igreja que estava vindo assim nesse rompante de novidades depois do Vaticano II. Eu, na época, estava com meus 21 anos de idade e engajada em movimentos jovens, em movimento que fazia parte das escolas, né, dos retirões, retirinhos. Isso para mim foi uma coisa nova. Eu realmente fiz questão, papai Geraldo Medeiros Santiago e Maria da Conceição Sobral de Medeiros, que foram os primeiros a serem convidados para esses encontros, me convidaram porque eu não saía da igreja também, eu fazia parte junto com eles ali dos encontros da Perpétuo Socorro, e eu fiz questão de estar nessa primeira reunião. Um belo domingo de sol, onde todos estavam reunidos, apenas 3 casais. O domingo, por volta das 9h30, 10 horas, acabando a missa dominical, a primeira do dia, nós iríamos então para a escola. Padre Estevão Iziguete, na época, que era quem estava trazendo essa novidade aqui para Campo Grande, era quem ia iniciar e nos apresentar o que seriam esses encontros. Nós não tínhamos a mínima noção do que ia acontecer. Na época, o bispo, o arcebispo Antônio Barbosa, eu conversei com ele, fui chamado lá no coisa para saber como se é esse movimento. E expliquei para ele que não tinha nada que não ser fortalecer os laços da renovação no magistério da igreja. Ele foi dizendo o que se tratava, como havia iniciado essa ideia nos Estados Unidos, que ele queria trazer aqui para Campo Grande, queria sentir como é que as pessoas iam abraçar isso. Nós tivemos a oração, foi lido um texto bíblico, depois nós iríamos assim fechar os olhos, tentar nos sentir assim como se nós estivéssemos conversando com o texto.
Aquilo que nós sentíssemos vontade de dizer, nós estávamos colocando no grupo, nós fomos entendendo o que era louvar no Espírito. Se sentiu vontade de ficar em pé, você fica em pé. Se você quiser sentar relaxado, você sente. Se você sentir vontade de sair da cadeira e sentar no chão, você fica à vontade. Não existem padrões, desde que você se sinta à vontade para esse encontro com Deus. Então foi colocado para nós alguma coisa assim, realmente nesse sentido muito leve. Até que depois o grupo começou a se expandir. Um chamava mais um, o outro chamava mais outro. Aquilo depois teve que partir para uma outra sala. Meu pai entrou em contato com a direção da escola, pediu que cedesse o espaço de mais uma sala para nós usarmos. O colégio cedeu uma sala e ele fazia reunião. Depois, uma coisa ou outra, já mais para frente, eu consegui, no hospital militar, que eu sou oficial de exército, então eu consegui na capela. Foi quando começou a crescer muito. Então isso eu me lembro muito bem. Vinham as pessoas, a gente orava, a gente rezava, via o ensinamento, fazia o ensinamento da Bíblia, aquele negócio tudo, sabe? E a ação da Santíssima Trindade, mormente do Espírito Santo de Deus na vida do povo. Passou a se sentir necessidade da formação de coordenadores para as outras salas, porque o Padre Estevam estava num grupo, mas e o outro grupo que precisava ir para outra sala ia com quem? 2 ou 3 meses depois aconteceu esse primeiro retiro. Do ano de 72, quando nós iniciamos, que suponho nós tenhamos iniciado por volta do mês de abril ou maio. Mas esse primeiro retiro, que eu me lembro que foi feita uma apostila, até com o próprio punho assim, do Padre Estevam, em alguns desenhos, algumas ilustrações, que se referia assim, ao Espírito Santo com seus dons, e ele fazia o gráficozinho, escrevia os dons, e ele foi colocando isso aí, ficou uma apostilazinha, vamos dizer assim, de umas 10, 15 páginas, onde era datilografado com aquela máquina antiga que nós tínhamos da Hamilton, que era manual, e foi feita uma capinha amarela de cartolina, muito simples, sem intenção nenhuma, naquela Xerox. Então aquilo lá foi a primeira condução, vamos dizer, oficial, onde ele parou diante desse grupo e disse, agora eu vou fazer uma formação. Eu fiquei com a responsabilidade também na época de cuidar da disciplina, das coisas, tá? Foi quando me apareceu o Moacir, a esposa dele. Quando nós chegamos em Campo Grande, nós encontramos a renovação iniciante, com pequenos grupos, com poucas pessoas, e também não havia muito embasamento teológico para eles. Então nós começamos a fundamentá-los, mas não dentro das igrejas. A única igreja que nos permitia fazer grupo de oração era a capela do Hospital Militar. E ali não havia interferência de outros padres, então a capela do Hospital Militar sempre estava à nossa disposição. Mas antes nós viemos para cá, nós tiramos uma passagem, sai da tua terra e vai para o lugar onde te mostrarei. Já estamos aqui, acho que quase 40 anos. A renovação estava gatinhando aqui naquela época. Naquela época tinha um grupo de oração na capelinha militar e tinha o Moacir que já estava aqui, já estava montando um grupo de oração e nós começamos a participar juntos. Inclusive eu fui participar com ele na Santa Fé. Fomos para Santa Fé, lá na igreja onde hoje o Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Mato Grosso. Começamos a fazer trabalhos dentro das escolas e devagarinho entramos na paróquia São Judas Tadeu, que é onde foi estabelecer um dos maiores grupos lá. A São Judas foi o celeiro da renovação. A São Judas tinha ali, vinha gente de toda a cidade e participava ali. Eu fui chamado, eu e a Cida, para nós coordenarmos uma salinha daquelas pessoas que já estavam caminhando há algum tempo e das pessoas que tinham um dom, queriam caminhar mais forte na renovação, ter uma caminhada maior. Então nós começamos a dar um tipo de um seminário semanal. Então nós começamos a fazer naquela salinha, foi aí que começou a surgir umas lideranças novas.
E aí nós começamos a ajudá-los a montar grupos de oração, porque nós só tínhamos esses 2 grupos de oração. Aí nós começamos a sair para as capelas, para ter o grupo de oração nas outras capelas. Então nós começamos a montar grupo de oração em cada capela, principalmente da São Judas no início, e depois nos devidos outros lugares, e fomos caminhando aonde as pessoas queriam. Chegamos a ter cerca de 110, 120 grupos de oração em Campo Grande. Tínhamos uma coordenação central. Essa coordenação central fazia suas reuniões semanais ou mensais, tudo com os coordenadores de grupo e as pessoas que queriam participar. Havia grupos que reuniam durante a semana toda, nas capelas, nas matrizes, em escolas, em casas, menos nas quintas-feiras, que era o dia reservado para que os coordenadores e o núcleo, até então não era núcleo chamado, eram servos, era o dia dedicado para que nós pudéssemos nos reunir todas as quintas-feiras na igreja São José, às 19 horas. Hoje reúne ainda, mas agora uma vez por mês só. Os grupos começaram a se multiplicar, as pessoas se multiplicando, o conhecimento das pessoas foram multiplicando, as resistências na igreja realmente existiam. Porque o novo sempre traz impacto. E a igreja diocesana preocupava muito com a renovação carismática na questão do batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, a questão da libertação. E eu lembro muito bem que o bispo da época convocou uma reunião aqui na São José e marcou um dia para a gente conversar com o bispo e resolveu juntar outros sacerdotes que na época eles tinham uma aversão muito grande à renovação. Nós não podíamos orar em língua, nós não podíamos revelar cura, nós não podíamos rezar pelas pessoas. O bispo achou que nós tínhamos que fazer o seguinte: você chega lá, fica quieto, se o povo quiser orar em línguas, reza sozinho. Vocês não podem motivar. Estava Pacheco, eu, o Clay, o Moacir Salles, a Isa. Tínhamos, era uma equipe muito grande, eram 10 pessoas. Começamos, e o primeiro questionamento foi a questão do dom de línguas. Eles começaram a questionar sobre o dom das línguas e sobre o batismo no Espírito Santo. Aí eu me lembro no momento, o que é o dom de línguas para vocês? Aí nisso, o Pacheco levantou e disse: se vocês tiverem alguma outra interpretação para este texto bíblico, que fala do dom de línguas, que era 1 Coríntios capítulo 14, eu rasgo a página desta Bíblia. Foi esse termo que Pacheco usou. Estava presente uns 5 sacerdotes, mais ou menos, o bispo e toda a cúpula da renovação carismática de Campo Grande. E o bispo levantou e disse: está acabada a reunião. Vocês podem orar em línguas, vocês podem... Ele usou um termo: vocês podem ir no grupo de oração até plantar bananeiras se vocês quiserem. Foi o termo que ele usou. Houve muita dificuldade, muita luta para a gente poder conquistar, conseguir e fazer com que a renovação crescesse. Mas, por outro lado, nós também achamos muito bom, porque nós tínhamos que rezar bastante para poder fazer com que essa renovação pudesse crescer, porque era de todos os lados. Dessa reunião surgiu umas normas escritas pelo bispo daquilo que nós poderíamos ou não praticar nos grupos de orações, nos retiros. E dessa reunião surgiu esse documento diocesano, essas normas diocesanas, e depois mandou esse documento para o Conselho Nacional. E ali foi esse documento, reuniram os bispos do Brasil e fizeram um documento que é o documento 53, que é o documento nacional com todas as normas daquilo que era permitido a renovação carismática fazer. Começamos a fazer cenáculos em logradouros públicos, que a igreja continuava ainda restrita.
Nós chegamos a fazer no Morenão um cenáculo com 20 mil pessoas, ali com Roberto Thanos. O Moreninho era sempre visitado por nós para fazer cenáculo no Moreninho, lotávamos o Moreninho, lotávamos o Guarandizão também, fizemos muitas no Guarandizão, muita celebração lá, até no Rádio Clube Campo. E também no Poliesportivo Dom Bosco. Também usávamos também o ginásio do Colégio Auxiliadora para fazer reuniões e cenáculos e missas festivas, votivas, fazíamos lá. Nós tivemos, por exemplo, uma visita do Padre Jonas, que veio fazer um encerramento de um cenáculo ali no Moreninho. Então ali foi lotado, não teve nem condições de abrigar todos que foram por lá. Então o Padre Jonas fez uma senhora celebração conosco, gostou demais, temos ainda muitas lembranças desse momento. Outro que veio e fez também uma senhora de uma apresentação também no Moreninho foi o Padre Léo. O Padre Léo, quando veio aqui, fez a pregação dele, nos envolveu em tudo. E muitos padres gostavam de vir para Campo Grande. O grupo se deslocava muito, havia muita oferta de trânsito para nós. É um episódio, mas até onde foi a bênção, até onde foi a situação da coisa, nós fomos convocados pelo governo federal a fazer as orações e o grupo de oração na tomada de posse do presidente Fernando Collor de Mello. Assim, juntamos os jovens da renovação e eu tinha que levar, junto com eles, alguns casais para cuidar das meninas, para ter um pouquinho de disciplina na coisa. E quem era um dos nossos, além, junto comigo nessa aventura, foi o nosso amigo falecido Denas Lungo. Ele que organizava isso conosco. Fomos também desenvolvendo a nível de estado. Fomos a Miranda, fomos a Terenos, íamos a Rio Brilhante, Cidrolândia, e Glória de Dourados, Ponta Porã, e fomos desenvolvendo, espalhando. Na volta dos anos 70, né, com a chegada do padre Clemente Grug, né, ele tinha os participantes da missa, e dali da missa ele viu umas pessoas que se identificavam mais com a renovação. Aí ele fez o convite para mais ou menos uns 10 casais, e nesse meio desses casais estava meu pai e minha mãe. Né? Minha mãe chama Ernestina de Almeida Gonçalves e Justino Gonçalves, meu pai. E foram participar da formação e ele foi indo, trabalhando esses 10 casais. O padre Clemente é um americano, ele era branco, né, bem branco mesmo, alto, usava óculos. Ele era um padre muito prestativo na nossa paróquia. Quando ele chegou lá em Miranda, era um padre novo ainda, novo, não era assim, que aparentava velhice, não, era novo. Ele, no início, assim, era difícil a gente entender o português dele, né? Mas ele já falava um pouquinho. Ele era hiper inteligente, não era bravo. Ele era um padre que procurava o paroquiano, sabe? Ia na casa, visitava, comércio. Tinha uma pessoa também bem disposta mesmo, que tinha cultura no estudo também, né? Dona Oriale Chances de Albuquerque, hoje já falecida. E ele convidou assim para ela tomar frente, né? Ela teve a oportunidade de ir até na Terra Santa, Jerusalém, com ele. E quando eles voltaram de lá, ele falou: agora, né, vamos dar o início à renovação carismática aqui em Miranda. Aí marcaram a data e era dia 26 de junho de 73. Inclusive era numa quinta-feira. Estava a igreja lotada, onde as pessoas tiveram o primeiro contato com o derramamento do Espírito Santo. Então tinha na época também o seu Essa Vilas Boas, com a dona Ida Canale Vilas Boas, dona Idazima, dona Santa, né, dona Ingrácia. Essas eram as pessoas assíduas mesmo, que sempre estavam acompanhando,
nunca deixou de participar de um retiro. Nós tínhamos muito tarde de louvor, sabe, dentro da igreja. Então, chamava a população de Miranda. Eles iam mesmo em massa. Nós estávamos em contato com Campo Grande, que também estava iniciando. Ia o seu Moacir Pacheco, o Luiz Carlos Pacheco, e nós no domingo à tarde fazia aquela grande tarde de louvor. Primeiro grupo de oração, primeiro encontro, né, de Dourados fomos nós que demos, aqui da São Judas. O pessoal da São Judas que deu o primeiro retiro em Dourados. Daí que depois que eles começaram a caminhar também. Em 1985, começou com um grupinho de 6 pessoas na catedral, justamente com um padre ali da catedral, com mais 6 pessoas. Logo em seguida, já terminando o ano de 85, começando 86, já teve o primeiro retiro de primeira experiência. Através desse grupinho, né, já trouxeram o Padre Salles e a irmã Esterlita de São Paulo, foi o primeiro retiro. E nós, para não perdermos a experiência, o exercício dos dons, etc., a gente se reunia nas casas. Tinha o grupo de oração, uma vez por semana, que acontecia só lá na catedral, mas as nossas reuniões de núcleo, o pessoal que estava à frente, aconteciam nas casas. Já quando foi em 87, 88, já estava grande o grupo ali na catedral, porque não existia outro grupo aqui em Dourados, começou ali. Em 89, a catedral era lotada de gente. Em 1990, nós já começamos com o grande projeto que existe até hoje do Carnaval com Cristo. Fomos os pioneiros, né, em fazer Carnaval com Cristo, e de lá para cá, graças a Deus, já estamos aí com quase 30 anos de Carnaval com Cristo na nossa cidade. Aquele momento foi o primeiro momento lindo, onde encheu o ginásio de esporte e o povo buscava. A juventude saía nos jornais. A renovação carismática, a Igreja Católica venceu o Carnaval do mundo. Nós já estávamos há quase um ano fazendo as reuniões em casa de preparação. E aí Deus trouxe para a paróquia da Catedral um pároco que no começo resistiu um pouco, mas depois ele se tornou o nosso grande protetor, o nosso grande amigo, o nosso grande conselheiro, o primeiro orientador espiritual da renovação na diocese, certo? E aí ele disse, não, vocês têm que vir para a igreja. E aí, logo em seguida, ele disponibilizou uma sala onde nós montamos o primeiro escritório da renovação, lá na diocese. E aí a gente tinha várias salas, a gente começou a nos reunirmos na igreja também para fazer as nossas reuniões de núcleo. Foi através do Frei João Maria, que hoje está em Santa Catarina, que nós conseguimos vir para a igreja com o grupo e com o núcleo. E a partir dessa abertura que a igreja nos deu através do Frei João, nós começamos já a formar outros grupos de oração. A renovação sofreu muito aqui em Dourados. Em 92, a renovação ela foi prejudicada na nossa diocese, porque veio um pregador de outra cidade e começou a implantar aqui em Dourados, através da aceitação da coordenação diocesana, uma espiritualidade que não era católica, não era renovação carismática. E a diocese quase que se dividiu. Foi um sofrimento muito grande. O bispo, com a autoridade dele, teve que tirar a coordenação diocesana, porque prejudicou totalmente. E começou a haver uma rachadura na renovação carismática de Dourados. Uma confusão muito grande. Aí foi convocado o diretor espiritual, que era o Frei João Maria. Ele me convidou, falou, Elza, o bispo vai ter uma reunião agora, hoje à noite, e o bispo convocou todas as lideranças da renovação. Então veio a diocese toda.
Naquela época a diocese não era dividida, hoje Naviraí não era dividido, então a diocese é muito grande. Eu nunca me esqueço, foi no meio da semana, o salão da catedral superlotou de gente com aquela liderança, porque a renovação estava dividida. E eu nunca me esqueço, Dom Alberto chegou, o nosso bispo diocesano, chegou diante de todos e falou assim: eu estou aqui hoje nesta reunião, porque eu já conheço todo o assunto da renovação carismática, a confusão que está, que é uma bênção na igreja, mas com toda essa confusão, eu estou hoje destituindo a coordenação da renovação carismática. Não quero coordenador mais, essa coordenação não existe mais. Amanhã eu entrego a carta oficializando essa destituição. Passado um ano, aquela coisa ainda toda, minha confusão, o Tatá, que ele trabalhava, na época o coordenador nacional era o Ernir, né? E ele veio a manto dele, do coordenador nacional, e começou, e aí eles me elegeram. Tiveram uma reunião durante o dia com o bispo, com os padres daqui da cidade, eu nem sabia, aí eles só me comunicaram: você, a partir de hoje, você é coordenadora diocesana da cidade, porque não podemos escolher outra pessoa, porque você é uma pessoa neutra dentro dessa briga. Não que eu seria a pessoa melhor, mas por ser neutra, eu não fazia parte de nenhum lado das confusões. E ali eu comecei então a coordenar. Aí já foi o começo da formação da Escola Paulo Apóstolo. Aqui houve assim uma explosão muito grande na formação. Eu fui na casa de cada um, conversei com cada um daquela divisão. Você fazia parte de um núcleo da renovação, você era a liderança, eu quero você de volta. E aí a formação da escola, houve essa unidade. Aí a renovação cresceu muito. Muito, muito mesmo. O final da década de 80 foi da gente se entender como movimento, como renovação, da gente compreender um pouco a renovação, essa graça, essa coisa, essa maravilha, isso tudo que estava acontecendo com a gente, certo? Na década de 90, foi o trabalho de institucionalização da renovação, ou seja, formação. Chegou a Escola Paulo Apóstolo, a gente começou a trabalhar a formação das pessoas, a orientação das pessoas, porque estava todo mundo meio perdido. Tá? Então foi uma década intensa de formação, uma década intensa de consolidação da renovação. Na década de 2000 até 2010, eu diria que foi um tempo de mais manutenção, organização, e aí começaram a surgir os primeiros problemas, as primeiras dificuldades. Por quê? Porque aí as pessoas começaram a achar que já sabiam demais, já começaram a depender menos do Espírito Santo, e a coisa começou a arrefecer. E hoje é uma situação que a nível de Brasil, a renovação está vivendo um pouco disso, né? Tem cerca de 70 grupos. Somos cerca de 30 paróquias na diocese. Só em Dourados nós temos 15 paróquias já, tá? E além do grupo de oração das paróquias, tem das capelas também. 5 anos atrás a diocese foi dividida ao meio, tá? Criou-se a diocese de Naviraí. Em 2011 aconteceu a divisão da diocese, né? E foi criada a diocese de Naviraí no dia 1º de junho de 2011. No dia 22 ela foi implantada e no dia 30 de julho assumiu Dom Ettore, né, Doste como bispo diocesano, né, de Naviraí. Eu moro em Nova Andradina, né? Ela antes pertencia à diocese de Dourados, que hoje faz parte da diocese de Naviraí, ao qual eu sou o coordenador diocesano. A gente via assim um fervor que tinha realmente, né, das pessoas que participam, né, que participavam na época então da renovação carismática. Até então não era assim uma coisa muito aberta. A gente via até um tempo que o pessoal eles se reuniam mais um pouco recuado, né? Até então não tinha muita aceitação, mas aonde o fogo do Espírito Santo realmente tocava no coração daquelas pessoas que ali se reuniam, onde o Espírito Santo realmente estava derramando graças e bênção, e nós viu expandir a renovação, viu crescer, e hoje estamos aí, né? Um movimento eclesial dentro da Igreja Católica, e nós ficamos felizes por isso, por ver realmente a unção do Espírito Santo nesse movimento, também no coração de cada um de nós. Hoje nós temos
vou falar de Nova Andradina, da nossa paróquia, nós temos vários ministros envolvidos com a paróquia, né? Onde todas as comunidades têm os grupos de oração. Então acho que é um movimento que vem somar com as obrigações da paróquia, onde ela leva o fortalecimento, né, a unção do Espírito Santo em todos os lugares, né, da minha cidade, da minha diocese, do nosso estado. A Diocese de Naviraí hoje ela é composta por 19 paróquias, né? Da qual 19 paróquias, 17 delas têm a renovação carismática católica. Então são compostas da cidade de Naviraí, que é a sede da Diocese, Mundo Novo, Sete Queda, Paranhos, Nova Andradina, tem Bataiporã, Anaurilândia, Bataguaçu, também tem Taquaruçu, Itaquiraí, tem Jataí e também Juti, Novo Horizonte do Sul, Iviema, Angélica e Pesal, que é um distrito de Angélica, e também Nova Casa Verde, que é um distrito de Nova Andradina, que também tem grupo de oração lá. Então é bem extensa a diocese. Eu participava do movimento jovem, que a gente ajudava a dirigir, onde congregava todos os jovens da diocese ali, né, da Igreja Católica. Quando esse bispo, né, Dom Frei, pediu que cada um fosse para a paróquia, então desmobilizou o nosso movimento. Acabou, na verdade, né? A gente ficou perdido, né? Meio perdido, quem tinha essa direção aí, né? Aí um falou assim, olha, vamos falar, meu pai é franciscano, vamos fazer franciscano jovem, né? Aí o outro falou, vamos fazer grupo de oração. Mas ele falou grupo de oração sem saber que era grupo de oração. Mas ele falou, como que ele está falando grupo de oração? Aquilo tocou no meu coração. Minha prima é da renovação, ela chama Calista de Jesus Leódia. Ela é da época do tio Toninho, sabe? Aí eu falei, me deu vontade de ir na casa dela para conversar com ela. Aí conversamos ali, eu contei toda essa história, que tinha acabado o movimento jovem, que a gente tinha sede de Deus, né? A gente queria alguma coisa assim, né? Apesar de não conhecer bem o que era a renovação. Aí eles falaram, não, olha, Otto, tem uma família de Corumbá, o Dr. Hugo Costa, um médico lá, eles têm essa intenção de fundar lá em Corumbá, levar a renovação para lá. Você vai e se une a eles. Foi o que eu fiz, né? A gente se uniu e enfrentamos o bispo, enfrentamos o clero de lá, né? Aí em agosto de 1989, a gente estava levando o primeiro retiro para lá, primeira experiência. Um marco assim de fundação da renovação, lá em Corumbá, foi através desse retiro. Tanto é que a gente celebra sempre essa data. O que me marcou, ainda era no início, né? A gente programou, entrando em contato aqui com Campo Grande, um dia de louvor. E a equipe de Campo Grande eram 22 jovens. Foram de trem, o Moacir e a Lúcia na cabeça lá, né? O trem atrasou, a luz foi embora, a energia foi embora, tudo isso aconteceu. Nós como liderança hoje, nós como jovens também, nós temos a graça de olhar para trás e ver que muitas pessoas deram sangue, muitas pessoas passaram por inúmeras situações por causa do movimento, né, que foi preciso na época passar, pessoas que deram praticamente a sua vida inteira para que de fato o nome de Jesus, para que de fato essa graça que nós procuramos viver, a graça do batismo no Espírito Santo, que transforma o coração, que transforma a vida de todo ser humano, pudesse permanecer. Quando eu entrei para a renovação, eu já ouvia muito isso, de que a renovação há um tempo atrás era muito ungida, que a renovação há muito tempo atrás era um fervor, é um negócio fora do comum. E hoje a gente, nessa nossa geração, a gente não consegue ver muito isso, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a analisar, principalmente, voltando à minha realidade, e também aquilo que eu desejo também viver, que é possível também nós vivermos aquilo que os antigos viveram antigamente, toda aquela unção, toda aquela experiência, nós podemos viver, depende de nós, né? E nos esforçamos cada vez mais para viver isso. Tem novos grupos hoje, né? Tem
Grupo São Sebastião, tem o grupo do Santuário, tem o grupo do Ladário, tem o grupo da São Gabriel, tem uma base de uns 5 grupos mesmo novos, né? Aí tem os antigos, né? Que é o Anjo Mensageiro, que é o meu grupo, que é o São Miguel, Nossa Senhora de Fátima, o Cristo Redentor. Tem um grupo que funciona na Obra de Maria, né? Eles são na Obra de Maria, mas eles têm uma certa união com a gente também. Os primeiros grupos de oração na minha cidade foi em 1986. Porém, eu devo ter começado em 1987. Esse começo foi uma experiência de uma pessoa que foi no estado de São Paulo, em Lorena, e conheceu a renovação naquele fogo de Lorena, com a tia Laura, que era uma profeta de Deus. E ela chegou na nossa cidade, tinha feito essa experiência. Então a gente já começou a renovação, os primeiros grupos de oração, já era assim com muita unção, já tinha esse batismo no Espírito Santo muito presente, a gente já experimentava logo uma transformação de vida. Então o começo foi assim, um começo muito ungido, uma experiência muito boa para todas as pessoas que experimentavam cada grupo. Os primeiros grupos mesmo, na verdade, lá começou, foi dentro das casas também. Eles reuniam na residência. Logo depois, quando eles foram sendo fortalecidos, recebendo dons e aquela experiência nova, e as pessoas iam recebendo curas, assim, eles começaram a ir, transferiram para a igreja. E nessa época a igreja estava em reforma e eles reuniam aquele grupo diante do Santíssimo. Eu fui coordenadora do grupo de oração um certo tempo, durante quase 5 anos a primeira vez. Então nessa época nós não tínhamos coordenador diocesano na diocese. E eu e o padre João Alves, né, que era o pároco da cidade nessa época, ele muito influente na renovação, nos ajudou muito. E então a gente que tomava a frente para fazer os trabalhos diocesanos sem ser coordenador diocesano. E então nós levamos o padre Schuster, que é um dos pioneiros da renovação carismática no Brasil, ele é de Curitiba. Nós tivemos participação de mais de 500 pessoas nesse retiro, onde participou várias cidades da diocese e também até cidade que não é da diocese de Coxim. Quando fui coordenadora diocesana de final de 2001 até mais ou menos 2008, formamos mais ou menos 35 pessoas no módulo básico e então começamos daí a formação para formadores, estudamos até a segunda apostila. Para a formação do módulo básico, nós levávamos pessoas de Campo Grande para dar essa formação. O Pacheco era o coordenador estadual na época e ele foi um pai para a Diocese de Coxim. E a gente levava a equipe da ISA para a Diocese de Coxim para nos dar a formação. Quando eu fui eleita para a coordenação da Diocese de Coxim, fizemos um encontro que chama Reconstrução. Nesse encontro, ele dá uma linha de trabalho, começando na parte querigmática, seminário de vida no Espírito, experiência de oração e seminário de dons. Na Diocese de Coxim são 11 cidades, 14 grupos de oração. Para facilitar, eu dividi em 3 setores. No setor 1 é a cidade de Costa Rica, Alcinópolis, Paraíso das Águas. No setor 2 é Camapuã, São Gabriel, Rio Verde e Rio Negro. No setor 3 é Coxim, Pedro Gomes, Sonora. Quem era coordenadora do grupo era a Sueli.
Era uma senhora assim alta, gorda, uma senhora que tinha muitos problemas de saúde, mas uma senhora assim muito persistente. Era ela e o esposo dela, seu José, que foram assim os precursores da renovação aqui em Três Lagoas. A renovação surgiu na Diocese de Três Lagoas, na cidade de Aparecida do Tabuado. E a Sueli e o seu José foi quem trouxe o movimento aqui para a nossa cidade. O grupo era um grupo pequeno, de aproximadamente umas 10 pessoas. Era na capela do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então tinha a irmã, que era a coordenadora da capela. Ela permitia que o grupo acontecesse, mas assim, existiam muitas normas, por ser a capela do hospital. Então a gente não podia bater palma muito alto, não podia cantar muito alto, implicava com a oração em línguas. Mas com o passar do tempo, o grupo foi crescendo, e abriu-se um novo grupo na Catedral, que é a Paróquia Santo Antônio, a igreja central aqui da nossa cidade. Eu participo do grupo de oração da Renovação Carismática de Aparecida do Tabuado, e o grupo lá teve início em 1979, que funcionava na casa da primeira serva, que é a Dona Chiquinha, que trouxe a renovação para Aparecida do Tabuado. Aparecida do Tabuado está dentro da Diocese de Três Lagoas. O primeiro grupo foi dia 15 de julho de 1982. Quando foi por volta de 1986, começou então a organização na Diocese. Eu fui a primeira coordenadora diocesana. Quando chegou em 1991, nós demos início ao cenáculo, que hoje é um cenáculo diocesano, que já faz 25 anos e que a gente tem assim muitos testemunhos de graças alcançadas no cenáculo. Um marco que nós tivemos aqui na nossa cidade foi a vinda de um sacerdote, o Padre José Mauro, que abraçou a renovação e surgiu a necessidade de abrir novos grupos, porque nós tínhamos apenas 2 grupos. Então, depois o grupo foi para Capela Dom Bosco, depois para Santa Rita de Cássia, e hoje, aqui em Três Lagoas, nós temos grupo de oração em todas as paróquias. A Diocese de Três Lagoas, da qual estou no momento como coordenador diocesano, ela é uma diocese que ao mesmo tempo ela é grande, mas ela é pequena. Ela é grande em extensão, mas são só 10 cidades e no total de 15 paróquias. Quase todas as paróquias já têm o grupo de oração, com exceção a cidade de Cacilândia, mas é um projeto nosso que a renovação também atinja aquela cidade. Então hoje a gente está num total de 17 grupos de oração, espalhados pela Diocese. Os 2 maiores eventos que acontecem na nossa Diocese, promovidos pela Renovação Carismática Católica, é o Cenáculo Diocesano, que acontece em Aparecida do Tabuado, que surgiu por volta de 1991, ele surgiu a nível paroquial, ele acontecia só na paróquia de Aparecida do Tabuado. E também um retiro para jovens, que acontece aqui em Três Lagoas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é o Glorificare, surgindo em torno de 2008, 2009, que chega a reunir em torno de 600 jovens, passando 2 dias na presença do Senhor, 2 dias sendo evangelizados. As cidades que compõem então a nossa Diocese de Três Lagoas é Chapadão do Sul, Cacilândia, Paranaíba, Inocência, Aparecida do Tabuado, Selvíria, Santa Rita do Pardo, Água Clara, Brasilândia e a cidade de Três Lagoas. A cidade de Três Lagoas, que é a maior da nossa diocese e que compõe hoje, tem 5 paróquias. Além de Três Lagoas, Paranaíba tem 2 paróquias. As outras cidades são paróquias únicas. Na nossa Diocese de Jardim, nós passamos por um momento assim de reformulação. E assim, eu creio que um fato histórico assim que pelo menos me marcou pessoalmente aconteceu na minha cidade, por incrível que pareça. Que foi um momento que nós perdemos um padre, Padre Ciro, e nós entramos num processo ardoroso para que nós conseguíssemos um padre para a nossa cidade, não para a diocese. E eis que surge o inesperado, que quando nós conseguimos, através de muita oração, nós conseguimos um padre carismático, que é o Padre Benedito, que está até os dias de hoje na minha cidade, que é 2 Irmãos do Buriti.
Então, assim, são grandes eventos que aconteceram não somente na minha cidade, mas a nível de diocese, não somente eventos que ele esteve, mas que ele incentivou, porque hoje, nos dias atuais, ele é nosso assessor diocesano da Renovação Carismática, então nos incentiva muito, abriu-se muitas portas para a Renovação Carismática na Diocese de Jardim. Nesse tempo novo que a Renovação Carismática de Jardim vem passando, eu tive a oportunidade de ser eleito, escolhido, no dia 12 de novembro do ano 2015, para coordenar a Diocese de Jardim. E o meu carisma sempre foi também trabalhar jovens. E por esse carisma ser voltado para jovem, eu decidi, né, não só por conta própria, mas até por questão de hierarquia, questão de indicação, por questão de até mesmo de orientação, de trabalhar mais a juventude. E eis que então na Diocese de Jardim, 60% dos coordenadores diocesanos que compõem o Conselho Diocesano comigo são jovens. A Diocese de Jardim, ela é composta geograficamente muito extensa, né? Preciso frisar bem isso. Então, para se ter uma ideia, da cidade de Dois Irmãos do Buriti, o qual eu habito, a última cidade da Diocese, que é Porto Murtinho, são 400 quilômetros. Então, geograficamente, territorialmente falando, é muito extensa, mas ela é composta por 12 cidades, são divididas em duas foranias Pantaneira e Forania de Jardim. A Forania Pantaneira começa em Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Bodoquena. A Forania de Jardim começa-se em Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Bonito, Caracol, Porto Murtinho e Bela Vista. Com o crescimento da renovação carismática em Mato Grosso do Sul, o número de pessoas que se interessavam em participar dos retiros era cada vez maior. Chegou ao ponto de um espaço com capacidade para abrigar 200 pessoas ser pequeno. Foi quando Antônio Áurea, conhecido como Tio Toninho, ouviu a voz de Deus e se deixou ser instrumento. Com o consentimento da família, da esposa e dos filhos, ele começou a erguer os muros de um enorme salão. O objetivo era um só: montar uma estrutura física para realizar os retiros, encontros e eventos da RCC. E em 1999 era inaugurado o prédio da Associação Paulo Apóstolo, no Jardim Seminário, em Campo Grande. A Diocese de Campo Grande ela engloba as cidades de Ribas do Rio Pardo, Jaraguari, Bandeirantes, Terenos, Rochedo, Corguinho e Sidrolândia. Nós temos atualmente 64 grupos de oração aqui na Arquidiocese de Campo Grande, sendo um em Ribas do Rio Pardo, um em Jaraguari e 4 grupos de oração na cidade de Sidrolândia. O restante todos aqui na cidade de Campo Grande. Inclusive desses 6 grupos de oração são de universidades renovadas, grupos que acontecem dentro das universidades. E eu vejo a renovação carismática católica na Arquidiocese de Campo Grande hoje com muita estrutura, com muito, vamos dizer assim, capital espiritual, pessoas extremamente capacitadas, grupos de oração muito consolidados, sólidos, pessoas realmente capacitadas para fazer a obra de Deus e principalmente no quesito obediência, abandono, mortificação, estar aos pés do Mestre. Eu vejo para o futuro da renovação carismática católica realmente uma ação muito forte, até dentro daquilo que a própria Igreja tem pedido para nós no documento de Aparecida, o próprio Concílio Vaticano II, mas muito próximo dentro daquilo que o Papa Francisco tem pedido para a Igreja no mundo. Então a gente vê a renovação carismática hoje ocupando o seu lugar dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, justamente como esse celeiro de dons, esse celeiro da ação do Espírito Santo na Igreja do nosso tempo também para as décadas futuras.
Nesse tempo, estava abandonado o Estado na renovação. E em um dos ENF, dos Encontros Nacionais da Renovação Carismática, que lá na Aparecida do Norte era feito lá no Sacolão ainda, o Marcos Volcan tinha entrado como coordenador nacional da renovação. Ele anunciou no final, no intervalo, dizendo: eu gostaria que os coordenadores diocesanos de Mato Grosso do Sul permanecessem aqui para conversar comigo. Aí ficamos. Aí todos aqueles coordenadores voltaram em mim. Eu fiquei como interina 3 meses e no dia que o Papa João Paulo II faleceu, nós estávamos reunidos em Campo Grande com todos os coordenadores diocesanos do estado e eu fui eleita ali como coordenadora estadual. Tive a graça de visitar não uma vez, mas mais de vezes cada diocese, as formações. Nós tínhamos a reunião constantemente, era cada 2, 3 meses, nós fazíamos a reunião do Conselho Estadual em Campo Grande e depois teve outro momento de graça muito forte que as reuniões passou a acontecer nas dioceses, então ia todo o conselho nas dioceses, então era um momento de graça muito grande que aconteceu e terminou meu tempo, aí entrou o Armando. Então, coordenei o estado de 2012 a 2013, logo depois que a Elza entregou a coordenação, né? Na verdade, a minha coordenação foi uma coordenação de transição e eu sempre tive consciência disso, né? Aonde a Elza veio, no meu ponto de vista, a Elza veio e ela encurtou a distância entre o estado de Mato Grosso do Sul e o Conselho Nacional. Ela organizou, né? Organizou e encurtou essa distância. E aí eu vim e encurtei a distância entre um coordenador estadual e o povo. O Projeto Amigos de Deus foi uma proposta da Nacional, porque via que os grupos de oração não estavam tendo uma prática espiritual costumeira, assim, né? Tinham abandonado as práticas espirituais. Então, foi uma forma de reavivar a questão da reza do Santo Terço, a leitura da Bíblia, a confissão, a Eucaristia e tal, né? E a busca de intimidade com Deus. Então, o que eu fazia nesse projeto? Era articular, em cada uma das dioceses eu tinha uma pessoa, que era o meu correspondente, vamos dizer assim. Então, eu fomentava para que ele pudesse incentivar as pessoas do grupo de oração a ter uma vida espiritual, a ter uma vida de busca de Eucaristia, de leitura da Bíblia, de vivência mesmo, né, da Palavra de Deus. Porque a coisa estava se perdendo. Ao longo da estruturação do movimento, foi se perdendo, foi se mecanizando e tal. E aí então as pessoas iam perdendo essas práticas espirituais. Então a Renovação então levantou com esse projeto para que pudesse mudar a realidade. Eu iniciei o trabalho de acolher as novas comunidades. Na minha coordenação eu chamei um representante das novas comunidades para que ele estivesse presente nas reuniões, porque nunca entendi que as novas comunidades não fossem renovação. Para mim sempre foi claro que era renovação, uma outra expressão, com seu carisma particular, mas renovação. Então eu chamei o Osmair, da comunidade Palavra que Salva, para que ele pudesse representar todas as outras comunidades e fizesse um elo de ligação, uma ponte com as outras comunidades. A primeira nova comunidade do Mato Grosso do Sul foi a comunidade Nova Jerusalém, que nasceu na paróquia São Judas Tadeu, do qual fazia parte. Eu entrei na paróquia no ano de 1988 e a comunidade já tinha ali 1 a 2 anos de formada. A comunidade Nova Jerusalém era uma comunidade de aliança, basicamente fundada por casais. E ali conheci essa nova comunidade, que era a comunidade Nova Jerusalém, que assim, deu frutos muito maravilhosos, o qual o fundador era o Clay Coelho, né? Finado, Clay Coelho saudoso, Clay Coelho que nós conhecemos, grande evangelizador, homem de Deus. E o Clay, ele fundou a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém teve um período, né, de muitos frutos e aí acabou, né, terminando infelizmente com o falecimento do fundador, Clay Coelho. E a comunidade Palavra então nasce também dessa experiência fundante, podemos dizer assim, já com a Nova Jerusalém como uma inspiração, né? Todos os fundadores, eles passaram pela experiência carismática, né?
E a partir da experiência carismática, da vivência carismática dentro do grupo de oração, das experiências de renovação carismática nos retiros, nos encontros, a partir dessa experiência pentecostal, o Espírito Santo foi fazendo nascer dentro de nós essas obras específicas. A renovação carismática, ela é para nós até hoje uma mãe maravilhosa, né? Ela é uma mãe que nos gerou, nos ensinou e nos ensina até hoje. Para nós da Irmãos de Assis, né, é algo que veio, eu falo assim, veio através das que foram surgindo, das mais antigas, né? Como fruto da renovação, a gente via todo esse mover do Espírito. Para mim, o Espírito tem essa graça de trazer o novo, o diferente, o repetido, que é a nova comunidade. E nós somos renovação carismática e fomos vendo surgindo essa nova realidade. Diante do nosso estado, no nosso estado, né, que foi a Boa Nova, que foi o Betel, que foram respondendo a esse apelo de Deus. Nós éramos renovação carismática, vimos a graça do batismo no Espírito Santo, tivemos uma transformação de vida, éramos equipe jovem da renovação, liderança, e de repente, através deles, desse sopro e desse sim, que eu falo, um sim pode mudar muitas histórias, então do sim, do Naor, que era um referencial para nós a nível de Campo Grande, e o Naor trouxe a Betel para nossas histórias de novas comunidades, porque éramos outras também, apóstolos, Sagrada Família, que foram nascendo, né? Foi uma época muito fértil em Campo Grande, de novas comunidades, Guarda de Israel. Então o sim deles moveu o nosso sim. Quando eu via a Boa Nova, eu falava assim, eu fui descobrindo que eu queria viver aquilo. Eu tenho certeza, se eu não tivesse tido esse encontro com a renovação carismática, hoje eu não seria Irmãos de Assis. A nossa experiência Comunidade Betel em Nova Andradina, aqui no estado, começou de uma maneira bastante natural e ao mesmo tempo a partir de uma moção mesmo do Espírito. A partir dessa espiritualidade foi também gestando em muitos corações esse desejo de uma entrega maior ao Senhor. E aí surge, vai surgindo por graça de Deus mesmo, essa resposta em muitos corações. Foi o caso, por exemplo, de várias comunidades aqui do nosso estado, né, que nós conhecemos, e em particular, se falando da minha comunidade, né, da qual eu pertenço, da Betel, que foi assim também. O Aviva MS aconteceu na minha coordenação, que foi toda a moção, né? Porque a gente estava numa reunião de conselho na Diocese de Três Lagoas e a gente foi fazer uma oração diante do Santíssimo, e aí nessa oração Deus colocava no meu coração como que uma chama que deveria ser acendida em cada ponta, em cada diocese do nosso estado, né? E aí todos confirmaram então e abraçaram o projeto Aviva MS. Foi um projeto que começou na minha coordenação, mas o Diomar abraçou, ele sentiu também essa moção e tal, e deu continuidade do projeto, né? A grande conquista que eu vejo na renovação carismática, primeiro a maturidade que ela tem hoje. Hoje, em critério de formação, eu posso dizer que somos doutores. O material que a renovação carismática tem hoje para ser trabalhada nos grupos de oração é muito rico. O grande desafio que eu vejo hoje é fazer que a formação ela chegue lá na base. Porque a renovação carismática não é os grandes eventos. Os grandes eventos são reflexos do grupo de oração, porque é o grupo de oração que atualiza o batismo no Espírito Santo. Quando eu assumi a coordenação estadual da renovação carismática, a primeira coisa que me chamou a atenção olhando na história, porque ninguém segue se não olhar para a sua história. Eu fui olhar nos registros da renovação carismática, até então não temos nada escrito, nada documentado. Passou-se 40 anos e pouco se sabe dos primeiros que desbravaram este terreno. Porque a renovação carismática aqui no estado para ser implantada teve muita disputa, muita briga, até o próprio clero não nos aceitava. Hoje, graças a Deus, a gente vive um tempo de tranquilidade, onde a renovação é aceita em todas as paróquias. Mas houve-se um tempo que não se aceitava. E não se tem nenhum registro. Deus colocou no meu coração, primeiro, que nós queríamos escrever um livro. Tentamos implementar esse projeto e não conseguimos. E aí fluiu
o desejo de fazermos esse documentário? Eu vejo, em todo o trabalho que foi feito, o encontro de formação, os eventos que nós fizemos, as formações que foram caminhadas, eu penso que o maior legado que nós vamos deixar para a renovação carismática, para aqueles que estão iniciando, é este documentário. Não se pode caminhar sem olhar para trás. Primeiro, para você analisar o que você acertou, o que você precisa mudar, para que você possa caminhar. O meu desejo, como coordenador hoje, e graças a Deus, nesse tempo que a renovação vai fazer 50 anos no mundo, é que a renovação carismática seja renovação carismática. Não tenhamos medo da nossa identidade. Nós não podemos perder a nossa característica. Nós precisamos anunciar uma palavra como ela tem que ser anunciada. Os nossos ministérios, ele tem que ser exercido como ele tem que ser exercido, com autoridade, com sabedoria, com discernimento, mas com muita unção. Nós precisamos voltar aos pés de Jesus. Renovação carismática não é um grupo elitizado. Não. Renovação carismática foi chamado para buscar aquelas pessoas que ninguém querem. Aquelas pessoas que terão sua vida transformada, não é que é todos, mas os outros tem muita gente cuidando. Aqueles que ninguém querem cuidar, é que o Espírito Santo de Deus suscitou este movimento para ir lá e tocar através das nossas mãos. O meu desejo é que a renovação carismática seja o rosto do Espírito Santo neste estado e que viva a sua essência sem medo, porque se nós perdermos o nosso objetivo, não tem sentido existir um movimento. Eu quero desejar, pedir a nós carismáticos do Mato Grosso do Sul que amemos mais o nosso grupo de oração, que possamos dar a vida pelo nosso grupo de oração. Eu sei que a realidade dos nossos grupos de oração é muito difícil, mas é o grupo de oração que atualiza o Espírito Santo nas nossas vidas. Valorize o seu grupo de oração, porque o que legitima o seu ministério é o seu grupo de oração. Não importa se o teu grupo de oração tem 10, 20, 30, 40 ou 1000 pessoas, mas lá está a comunidade que lhe conhece e que te legitima. Não importa se você hoje é um pregador que prega no Brasil ou no mundo, mas se você não voltar para o seu grupo de oração, não tem sentido a sua missão. Então quero pedir a todos os carismáticos do Mato Grosso do Sul, valorize aquelas pessoas que te conhecem, aquelas pessoas que rezam com você no seu grupo de oração. Cuide do seu grupo de oração, porque é o grupo de oração que é a renovação carismática do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Peço que possamos exercer o nosso ministério com maior zelo. Seja carismático, não tenha medo da liberdade do Espírito. Não tenha medo de ser aquilo que o Senhor lhe chamou para ser. Até porque, meu irmão, o nosso ministério não é nosso, a coordenação não é nossa e um dia teremos que devolver para Jesus.